Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: por que é que você veio aqui hoje? Por que é que você veio aqui hoje nessa igreja? Aleluia. Viemos aqui porque precisamos do Senhor. Porque precisamos ouvir a voz do Senhor. Porque precisamos do toque do doce Espírito Santo. Porque somos dependentes do Senhor. E sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não vamos a lugar algum. Então agora, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e esquecer tudo que está na sua mente, tudo que está te agitando. Feche os seus olhos e adore ao Senhor, adore. Se entregue a Ele
Glória a Deus. Você conhece o nome mais lindo? Você conhece nome mais lindo do que esse? Não existe nome mais lindo. Jesus, Filho de Deus. Ele é o nome mais lindo que existe. As crianças geralmente ficam muito agitadas nessa hora, mas elas vão fazer silêncio. Vira para o seu coleguinha que está do seu lado e fala assim para ele, ó. Isso. Essas crianças obedientes, futuros profetas do Senhor, futuros e futuras evangelistas, pastores, pastoras, mestres. É isso? É a geração que está por vir. Amém, gente? Pode se aceitar em nome de Jesus. Teve aniversariante essa semana? Tem alguém que fez aniversário essa semana? Eu não me recordo, gente. Teve? Não teve aniversariante essa semana. Só o pastor Rodrigo vai fazer na terça. Amanhã é sim. Hoje é 4 da manhã, sim. Amanhã. Então, obrigado, nós vamos orar por você hoje já, em nome de Jesus. Não vamos esperar uma semana, né? Por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, não é, gente? Não é? Obrigado, pastor, para mim, já vai sim. Amém. Eu estendo as mãos para cá também, em nome de Jesus. Vamos abençoar a vida do pastor Rodrigo. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus pela vida do pastor Rodrigo. Ele está prestes aí, a poucos minutos, a poucas horas de completar mais um ciclo na vida dele. E nós, ó Deus Pai, entendemos que até aqui o Senhor o ajudou, até aqui o Senhor o sustentou, até aqui o Senhor tem estado adiante dele, mostrando para ele o caminho que ele deve seguir. Até aqui, ó Deus Pai, o Senhor tem falado com ele e ele tem sido obediente à tua voz. Nós te agradecemos, ó Deus Pai, pela vida dele, pela vida da sua casa. Nós te louvamos, ó Deus Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer na vida dele e através da vida dele. Nós bendizemos o teu santo nome, nós o abençoamos, ó Deus Pai, para que esse novo tempo seja um tempo mais frutífero do que já foi até o tempo de hoje, para que seja um tempo não apenas de frutificação, mas um tempo onde frutos que já estão ali, ó Deus, verdes, esses frutos vão amadurecer e vão poder ser degustados por todos aqueles, ó Deus Pai, que estiverem em contato com a vida dele. Será esse tempo de colheita, ó Deus Pai, quando os frutos começarem a ser degustados, sementes também virão ali para novas sementeiras, ó Deus Pai, porque a obra que o Senhor tem feito na vida dele não há de ser paralisada. A obra do Senhor na vida dele não há de ser uma obra estéril, mas será uma obra de frutificação, de colheita e semeadura constante. Assim, ó Deus Pai, nós o abençoamos com este ciclo de semeadura, de colheita, de semeadura, de colheita e de semeadura novamente, constantemente na vida dele, tantos quantos forem os dias que o Senhor mesmo já determinou para ele. Nós o abençoamos, ó Deus Pai, com saúde. Nós o abençoamos com vigor físico, com vigor mental, com vigor espiritual, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Presentinho em nome do povo de Sumaré, povo abençoado, em nome de Jesus. Surprise. Já tem um chip. Ixi. A Maria já até brilhou os olhos. Tem mais uma caixa. Ei, Maria. Olha o presente do seu pai aí. Você não vai comer. Hã? Esse aí é melhor, hein? O pacote. Eu tô achando que esse trem tem um bolão aqui dentro. Comeu pipoca ontem, um pulão hoje. Completa, né? Não é isso, mas é. Glória a Deus. Eu falei!
Amém? Glória a Deus. Então, abra a palavra de Deus aí, Malaquias. Nesse momento nós falamos sobre dízimo, falamos sobre a fé. Louvado seja o nome de Jesus. Malaquias, aquele capítulo que você já sabe de cor, salteado. Você já abre ali, até com o olho fechado, você já abre Malaquias capítulo 3. Amém? Louvado seja Jesus. Gente, a palavra então diz aí Malaquias. Tem muito tempo que eu não leio esse texto. Pode um homem roubar a Deus? Hoje nós entendemos que pode, né? Se você pergunta para uma pessoa que não conhece o Senhor, fatalmente ela vai dizer, lógico que não. Como é que uma pessoa pode roubar a Deus? Claro que não. Mas nós entendemos que nós podemos sim roubar a Deus quando nós pegamos aquilo que deveria ser colocado, devolvido para Ele e ficamos para nós. E aí o Senhor, Ele vem e fala, né, como se o povo não soubesse, né? Olha, pode um homem roubar a Deus? O Senhor já viu a resposta na mente das pessoas e falou assim, ó, contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como se fosse aquela cara lavada, assim, fingir de bobo, que não está sabendo o que está acontecendo. Deus vem falar para eles, e ainda vocês me perguntam, vocês têm a cara de pau, a coragem de perguntar para mim, como se vocês fossem inocentes. E Deus está falando, colocando o pessoal justamente no cantinho da parede, trazendo uma palavra de correção. E ainda me perguntam, como é que nós estamos te roubando? Aí Deus vai responder, como? Vou responder para vocês. Vocês me roubam nos dízimos e vocês me roubam nas ofertas. Fala assim para você mesmo, dízimo. Agora fala de novo, oferta. Fala agora, dízimo. Oferta. São duas coisas. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Não existe você falar assim, eu levei o dízimo, então não preciso de oferta. Eu dei uma oferta, eu não preciso dizimar. Não, Deus está falando que são duas coisas. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Duas coisas. Eu preciso ser dizimista e eu preciso ser ofertante. Se eu sou dizimista, Deus nesse tempo vai falar para mim e para vocês estão me roubando as ofertas. Se eu sou só ofertante, Deus vai falar para mim, você está me roubando os dízimos. Você está sendo parcial naquilo que eu falei para você não ser parcial. É as duas coisas. Quanto que é o seu dízimo? A palavra já fala, é 10%. Então, se você recebeu essa semana o seu pagamento R$1.000, não tem conversa, não tem discussão, é R$100. Pronto. Você pega os seus R$100, coloca no envelope, escreve dízimo. Tá bom? Se não é colocar no envelope, você faz o Pix para a igreja 37 108 702 1000 ao contrário 01 e me manda o comprovante, né, inclusive da Irã. Aqui, ó, eu esqueci de colocar no envelope, tá bom? Mas eu vou te entregar agora, toma aqui o seu aqui. Segue a você falou. E da outra aqui, ela não vem domingo, porque ela só pode vir no meio da semana, porque ela trabalha no domingo. Então você me manda o comprovante para que eu possa imprimir e entregar para você aqui na igreja. Se você não tiver, eu coloco no envelope. Por quê? É importante você mandar esse recibo para mim. Porque se cai na conta da regional, como cai, não é uma conta da Lagoinha, a regional ela não sabe de onde que veio, quem fez. E aí esse recurso ele não retorna para nós. É extremamente importante você me enviar o seu comprovante quando você fizer o Pix. Uma outra orientação que a gente pede, gente, os bancos eles ganham 1% de você, 1% do outro, 1,5% do outro, 2% do outro. No final eles faturam quanto? Bilhões. As maquininhas ali cobram em torno de 2,5% de cada transação que é feita nela. Então, se você puder fazer via Pix, é melhor, porque a gente já vai economizar 2%. Imagina que a gente arrecada aí 3 mil no mês. 2 vezes ainda mais de R$60. Já é quase a metade da conta da internet. Você está entendendo? E em nome de Jesus, cada vez mais você vai sendo dizimista e vai dizimar cada vez mais. Cada vez vai ter mais dizimistas fiéis na igreja, valores maiores, porque o Senhor está liberando a multiplicação sobre as nossas vidas. Então, esse montante vai chegar um tempo que só os 2,5% que o banco pegaria dá para a gente pagar o aluguel.
em nome de Jesus. Tá? Então, se você tem a oportunidade de fazer Pix, faça o Pix e me manda o comprovante, tá bom? Então, ficou a orientação, R$1.000, R$100 via Pix, né? Ou aí transferência, em último caso. Ou então você traz o dinheiro em espécie e coloca aqui no envelope os R$100. Aí você não vai estar roubando a Deus dos dízimos. Mas e a oferta? Quanto que é a oferta? A Bíblia vai falar e você já sabe, todo mundo sabe que é: cada um contribua segundo propôs em seu coração. Pastor, recebi 1.000, tirei 100, sobrou 900, vou dar 50 de oferta. Aí os seus R$50 você vem e coloca neste envelope, tá bom? Em nome de Jesus. Então, Senhor, como é? Pergunta, como é que te roubando os dízimos nas ofertas? Vocês estão debaixo, não é de pequena maldição. A Bíblia está falando que vocês estão debaixo de quê? De grande maldição. Por roubar a Deus, gente, o devorador vai entrar. Dinheiro vai entrar para uma mão, vai sair para a outra. Você fala, para onde que foi? Não sei. Tem uns profetas aí, uns profetas menores aí que falam: vocês estão me roubando, não estão sendo negligentes com a minha casa, estão procurando seus próprios interesses. O que vocês ganham é como se vocês colocassem na bolsa de prata. Coloquei na bolsa, fui ali na padaria, mas gente, eu coloquei aqui R$100, mas para onde que foi? Subiu. Eu coloquei 100 aqui, só tem 80, para onde foi esses 20? Não sei para onde ele foi. Às vezes a sua vida está num ciclo de grande maldição por você quebrar o princípio da palavra de Deus. Deus, ele vai ter compromisso comigo e com você a partir do momento que a gente começar o quê? Cumprir o princípio dele, porque ele tem compromisso com a palavra. Quando nós comprometemos com a palavra, ele fala: eu tenho compromisso comigo, tem compromisso comigo. Para a gente ter compromisso com Deus, não é da mentalidade, não é ter compromisso do meu jeito, eu dou o tanto que eu quero, na hora que eu quero, o dia que eu quero, se eu quiser dar. Isso não é compromisso. Compromisso com Deus se chama fidelidade. E fidelidade não tem como ser fiel a Deus se a gente desobedecer. É uma coisa linkada com a outra. Aí então vocês estão debaixo de grande maldição, porque vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Gente, não espere semear hoje e colher amanhã. Não espere. Mas agora, se você quer ter um futuro diferente do que já foi até o dia de hoje, comece a semear, comece a semear, comece a semear, porque no futuro você vai colher. Você vai colher. Por quê? Porque quem falou foi o próprio Deus. Pessoas que vivem anos na escassez, mas não dizimam e nem oferta um único centavo que quer, e quer colher. Vai virar mendigo, depender de cesta básica da igreja, da ajuda de todo mundo, vai ficar escravo no trabalho, trabalhando ali mal para poder comer, mal para pagar as contas, paga uma conta atrás da outra, não no SPC, não no Serasa, espera 5 anos sair, vai lá, faz crediário, entra de novo nas vidas, não consegue sair porque está debaixo de maldição, está roubando. Gente, é duro a gente ouvir isso. Quem rouba é quem ladrão. Quem rouba é ladrão. Está pegando o que não é dele. Então, se você quer ficar debaixo, o contraponto da grande maldição de Deus, para quem é fiel, é o quê? Eu vou abrir as comportas do céu e eu vou derramar bênçãos, tantas bênçãos sobre a sua vida, que você não vai ter nem onde armazenar. Olha o contraponto. Você rouba, você está debaixo de grande maldição. Você é fiel, Deus fala: eu vou alargar, eu vou abrir e vou derramar tanto que você não vai ter nem aonde guardar. Sabe o que Deus está falando? Você vai ter condições de abençoar as vidas das outras pessoas. Não é juntar mais para você, é você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você quer ficar com escassez? Ou você quer ficar com as janelas do céu abertas sobre a sua vida? Ele pensa uma coisa que vai nos colocar à prova. Ele coloca a prova. Todos vocês sabem que eu sou dizimista e ofertante aqui na casa do Senhor. Principalmente os diáconos, quando tinha que fazer a contagem dele. Todo mês eles viam um envelope no meu nome, no nome da minha esposa, pastor Enzo e pastor Viviane, dízimo e oferta. Sou dizimista e sou ofertante. Precisava dizer: tira do meu bolso. Não sei quanto, não tem mais condições de eu contabilizar quanto eu estou dando de oferta. Dízimo sim, agora oferta não. Porque precisa, toma. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças a Deus. E assim como Ele tem me sustentado, tem sustentado a minha casa, Ele vai sustentar a sua vida e Ele vai sustentar a sua casa também. Algumas vezes as pessoas não perseveram na semeadura e acabam não colhendo. Por quê?
ela semeia hoje e quer colher amanhã. Ela semeia esse mês e quer que daqui a 5, 6 meses a vida dela já esteja completamente resolvida. Não é assim. Fazer prova de Deus é você permanecer fiel. Às vezes fala assim, a partir de hoje você é um dizimista e um ofertante fiel e generoso na casa do Senhor. Às vezes você vai vir uma prova e você perde o emprego. Às vezes você recebia X, agora você está recebendo muito aquilo de X. E Deus vai provar o seu coração, para ver se o seu coração é fiel ou não. Porque fidelidade a Deus não é só o tempo que eu ganho 10 mil, não. É no tempo que eu ganho 100 reais. Eu já falei para vocês que eu ganhava 50 reais por mês e tirava 5 reais e punha no altar do Senhor. E o Senhor gradativamente foi me colocando em locais mais altos. Depende de dinheiro? Preciso de dinheiro? Não, não preciso. Não depende de dinheiro. Ele é simplesmente necessário na nossa vida para que as nossas contas possam ser pagas em dia, para que a gente possa desfrutar também de coisas, de prazeres dessa terra. Eu poder sair, poder comer alguma coisa, poder sair de férias e fazer um passeio. Isso é bênção de Deus para a nossa vida como igreja. E se você nunca desfrutou dessas coisas, querido, é porque você até hoje não entendeu o princípio de dízimo, o princípio de oferta, e talvez você traz, mas traz com um propósito errado. Vou falar de novo. Depois, qualquer dia eu vou dar uma oportunidade para as pessoas falarem aqui como que era a vida no começo do ano e como que é a vida delas hoje. Quanto que elas estavam ganhando no começo do ano, quanto que elas estão ganhando hoje por causa da fidelidade delas para com a obra do Senhor. Os diáconos vão passar e você tem a oportunidade de expressar a sua fidelidade para com o Senhor em nome de Jesus.
graça, sabedoria para administrá-los. Pedimos a tua bênção de santificação, de multiplicação sobre eles, aqui neste lugar e na casa do teu povo, que aqui se reúne, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Continua de pé, senão vocês vão ter que sentar e depois vão ficar de pé de novo, né? Pega a sua Bíblia, a palavra do eterno Deus. Pegou? Não, glória a Deus para mim. Obrigado. Agora dá glória para Jesus. E agora sim, Jesus é digno, né? Amém? Abra lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas. E dá outro. Agora vai dar um aleluia para Jesus. Tá? 1 Crônicas. Acharam em nome de Jesus? 1 Crônicas, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá então, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Meu Deus. Aleluia. Diz então a palavra de Deus: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos ler mais uma vez? Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Pela palavra do Senhor, ó Deus Pai, nós somos santificados, porque Jesus, quando ali orando ao Senhor, ele falou: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ó Deus Pai, é a manifestação do teu poder criador, porque mediante a tua palavra os céus, a terra vieram a existir, sejam as coisas visíveis ou invisíveis, foram criadas de acordo com a palavra do Senhor. Esta mesma palavra, criadora de todas as coisas, é mediante esta mesma palavra que também o Senhor sustenta todo o universo físico e o universo espiritual. Nós te agradecemos, ó Deus Pai, pela palavra do Senhor, e nós nos colocamos aqui na dependência do teu Espírito Santo, para que Ele possa ministrar a palavra ao nosso coração, fazer com que esta palavra chegue, trazendo luz ao nosso espírito, trazendo entendimento, trazendo revelação aos nossos corações, para que nós possamos ser iluminados com a revelação da tua palavra, e assim, ó Deus Pai, a nossa vida possa ser transformada, a nossa vida possa ser mudada nesta noite, que mediante a ação do teu Espírito Santo, os olhos do nosso entendimento possam ser iluminados, e nós possamos contemplar a face de Jesus nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus Pai, pela tua proteção, pela tua segurança, na certeza que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós não tememos, ó Deus Pai, nenhum mal, e nós não vamos temer, ó Deus Pai, porque nós vamos ver os nossos inimigos fugindo diante de nós. Nós não vamos retroceder, porque nós não somos desses que retrocedem, muito pelo contrário, nós somos daqueles que avançam. Nós vamos em frente, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, antes
Ele assumiu a forma de servo, esvaziou-se de si mesmo. Ó Deus Pai, por isso o Senhor o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua possa confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Declare isso aí: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós cremos com o nosso coração e com a nossa boca nós o confessamos, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos. Amém. Pode se sentar. Irmãos, eu vou pedir para vocês, nós vamos pedir para vocês. Daqui de cima eu consigo ver o rostinho de todo mundo, tá? Então, hora que a gente faz um olhar 3D, eu olho aqui para o pastor Rodrigo, ele está achando que eu estou olhando para ele, eu estou olhando lá para o irmão Lucas, lá do outro lado assim. Estou vendo. Estou olhando para cá e estou vendo o irmão está aqui, ó, passando a mão na cabeça, né? Coçando o olho. E vejo também o irmão que está assim, ó. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Existe um demônio específico que vem para colocar sono nas pessoas durante o culto. Aí depois a pessoa sabe, nossa, aquela pregação está amorosa demais, não gostei da pregação, está devagar, negócio do fogo, do repeté, para ficar pulando e caindo. Querido, sem ensino, fogo de artifício. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Olha como eles são espirituais. Olha só como é que eles pulam, rodopeiam. Fogo de artifício. Se não tem palavra, não tem ação do Espírito Santo. Se não tem palavra, não tem ação do Espírito Santo. Coloca isso na sua mente e no seu coração hoje. É mero ajuntamento de pessoas. É mero fogos pirotécnicos. Pirotecnia pura. Porque a primazia de qualquer culto deve ser a palavra de Deus. Deus não faz nada sem a palavra. Deus não faz nada fora da palavra. O agente de Deus nesse tempo da graça na terra é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai tirar um pontinho do i, uma vírgula do lugar para poder fazer algo no meio das pessoas. Não vai. Então nós precisamos entender que a prioridade é a palavra. E se você vem para o culto, porque é onde está sendo ministrada a palavra, você senta na cadeira e logo você já começa a cochilar aqui, sua vida espiritual não está boa. Sua vida espiritual não está boa. Há muito tempo. Ela está, ó, só declinando. E se você não se posicionar para ouvir a palavra de Deus, você vai vir, vai embora, vai até servir no ministério, mas não está adiantando nada. Você está vazio daquilo que é substancial para sustentar a vida de qualquer pessoa que professa a fé em Jesus Cristo. E se está vazia, professando uma fé sem a substância que vai gerar a fé, que fé é essa? Se a fé vem pelo ouvido e ouvir a palavra, como é que eu tenho fé? Não tem palavra, não estou ouvindo, não estou escutando, porque toda vez que eu vou na igreja, eu sinto, eu já começo a cochilar. Existe um demônio atormentando a sua vida, te impedindo de ouvir a palavra de Deus. Não, demônio. Levanta, escora na parede para você não cair, porque às vezes você fica em pé no meio, você vai cair para frente, mas fica pelo menos na parede, você vai para trás, então para escorar. E se precisar de ajuda, nós vamos levantar 2 varão aqui, se for mulher, 2 varões, vamos colocar um do seu lado, a outra do outro, para você não cair nem para o lado. E se precisar, coloca 3, a parede atrás, um do lado do outro, na frente, para você não cair. Mas você vai ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Acorda para a vida. Vamos sair da religiosidade e entrar na espiritualidade. Você não veio para o culto. Nós não saímos da nossa casa para a igreja para ficar mexendo em rede social, misericórdia. Só falta eu ter que pegar aqui de cima, deixar o microfone e ter que descer aí para falar para você, meu irmão, minha irmã, para de mexer no celular. Queridos, a gente está vivendo um tempo de apostasia da igreja, que a Bíblia já vai falar que muitos se apostatarão da fé, é exatamente por causa do desleixo da própria igreja para com as coisas daquele que é o dono da igreja.
foi intimado para comparecer lá no tribunal, lá de justiça, lá nos fóruns, lá diante de um juiz. Juiz da vara criminal, vara civil, vara familiar. Se você vai chegar diante do juiz dessa terra, pecador como eu e você, e se você vai pegar o seu celular, e ele vai estar falando para você, e se você vai estar lá, quem vai? Você vai? E por que na casa do Senhor, o juiz de todos os juízes, o Senhor de todos os senhores, a gente sai da casa para sentar na cadeira durante um culto, durante uma aula e mexer no celular? Hã? Eu duvido que se marcar a audiência para você às 14 horas lá no fórum, você toma banho mais cedo, você sai da sua casa mais cedo, na hora que dá 1h30, no máximo 15 para 2, você está sentadinho na cadeira, lá no corredor, na porta do juiz, esperando mandar você entrar. Mas na casa do Senhor não. Não é diferente. Igreja. Eu tomo banho, não tinha faltado 5 minutos, porque eu chegar, o louvor já começou, já passou a oração, não gosto de orar, não gosto do louvor, não gosto daquele barulho na cabeça. Eu não vou lá porque senão vai falar e ligar amanhã e falar por que eu não fui. Eu duvido que você não chegue lá no horário para comparecer diante do juiz dessa terra. Mas com as coisas de Deus são diferentes, né? A gente pode ser negligente, a gente pode deixar de lado, a gente pode fazer de qualquer maneira, porque afinal de contas, né? Nós precisamos mudar nossa consciência para Deus. Sabe por quê? Porque não adianta você vir sentar e cantar louvor aqui. Você canta louvor, senta na cadeira, vai cochilar. Você senta na cadeira, vai mexer no celular. Você sai da sua casa, tipo assim, a hora que eu chegar na igreja é isso mesmo, está de boa? Cumprir meu rito religioso, está de boa. Não adianta, ele pode ficar na sua casa. Pode ficar assistindo o Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Domingão do Faustão, nem sei se existe ainda, o Gugu já não existe mais, morreu, né? Mas seja lá um programa de televisão que você quiser. Ou então fica na rede social na sua casa. É melhor para nós. É melhor. Porque aonde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu faço presente. A comunhão da igreja tem que ser em torno do nome de Jesus. A sua vida não vai ser edificada, a sua vida nunca vai mudar enquanto o seu comportamento não mudar. Enquanto você não for para os pés do Senhor, como Jabez fez, e clamou por uma transformação, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Vai criar carteirinha de aposentado na igreja, mas continua com a vida do mesmo jeito. Não muda. Sabe por quê? Porque não muda o comportamento. Está sempre semeando as mesmas coisas. Crentes velhos da igreja, negligentes com a obra do Senhor, negligentes, desrespeito com aquele que morreu na cruz, menosprezando o sangue que foi derramado para comprar a mim e a você. Igreja não é lugar de diversão, não, queridos. É de reverência. Em primeiro lugar, culto tem que ter reverência, tem que ter temor, tem que ter zelo. Nós podemos até nos divertir, igual nós nos divertimos ontem. Passamos o filme, comendo pipoca, tomamos refrigerante, tomamos açaí, conversamos. Mas teve fundamentos da palavra de Deus. Porque se não tiver, não pode ir para as festas do mundo, porque ela também faz as coisas. A gente pode ir para lá. Então aqui não é lugar para a gente fazer de parque aquático, de playground para as crianças. Não é, não é. As crianças estão lá, sendo ministradas lá dentro agora. Não é ir lá e falar, não, eu vou ficar com as crianças. Aquelas crianças, isso aqui não é creche, gente. Elas estão lá dentro, sendo ministradas na palavra de Deus. Creche é lá na escola, não meio. Não, aqui não. Aqui elas estão recebendo algo para que quando elas chegarem lá fora e a doutrina do mundo quiser entrar no coração delas, o coração delas possa estar guardado no Senhor. Ah, vou levar meu filho para ficar na igreja, correndo para lá para cá, mexer no celular. Se eu ver criança mexendo no celular na igreja, eu vou chegar no pai. Vou chegar no pai. Porque a responsabilidade de cuidar é minha como pastor, da minha esposa como pastor, dos pastores e dos líderes dessa casa. Qualquer diácono, a partir de hoje, ele está autorizado. Qualquer pessoa que estiver mexendo no celular, chegar no ombro dessa pessoa e falar, meu irmão, guarda o celular agora. Ou então você pode colocar sua cadeirinha lá fora e mexer no celular lá fora.
se não quer prestar atenção no culto, se não quer reverência ao meu Deus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Para que você vai perder tempo de sair da sua casa para ficar mexendo no WhatsApp dentro da igreja? Para quê? Que você vai sair da sua casa para vir aqui ficar entrando no Facebook? Gente, o culto está rolando, eu estou andando no meio das cadeiras. Estou igual o Espírito Santo. Deus me perdoe pela comparação de um ignorante, como aquele que eu dou na igreja, passando no meio da igreja. E eu estou vendo. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Queima esse celular, Jesus. E se comprar outro mais caro, queima o outro também. Porque aqui não é lugar de mexer no celular. Amém? Isso aqui não estava nos scripts da ministração. Mas agora nós vamos falar da vida desse homem chamado Jabez. Se você pega o livro de Crônicas, é um livro até cansativo de ler, principalmente o primeiro Crônicas, porque ele vem falando de uma genealogia infindável de nome. Fulano que gerou não sei quem, que era filho de não sei quem, que gerou não sei quem, que mais gerou não sei quem, que gerou não sei mais quem, e vai falando aqueles nomes. Aqueles nomes, você lê ele, você tem que ler devagar para você até pronunciar, porque você não consegue nem pronunciar o nome da pessoa. Então você diz, nossa, para que essa genealogia, essa canseira? Eu não sei se só eu pensei nisso já. Quando eu leio a genealogia, eu falo, mamãe, que chato, eu vou pular isso, porque dá um canseiro de ficar lendo esse de nome. Se não aconteceu com você, glória a Deus pela sua vida, mas eu confesso que eu, já várias vezes, quando eu vou ler esse livro, dá vontade de pular, né? Esses primeiros capítulos, 9 capítulos aí de Crônicas, ele vem falando dessas genealogias, e quando chega aí no capítulo 4, parece que o autor, ele faz uma pausa, e coloca um adendo dentro do livro da genealogia. Depois ele continua de novo para falar exatamente 2 versículos aonde aparece esse nome do Jabez e qual que era o seu contexto. Então eu entendo que isso não foi por acaso, como nada é por acaso na palavra de Deus. Tudo que está escrito tem um propósito. Tudo que está escrito tem um plano de Deus para nos alcançar e abençoar a nossa vida. Tudo que nós precisamos é de ter o entendimento e a revelação daquela palavra que está sendo ministrada. Então, aí em 1 Crônicas, nós encontramos centenas destes nomes. E no meio deste nome, aparece esse nome chamado Jabez. E ele não aparece em nenhum outro local da Bíblia, embora ele apareça conjugado com outros nomes, como Jabes de Gileade, mas não é o nome de uma pessoa, mas sim de um local, tá? Não é o nome de uma pessoa. Não existe um capítulo para descrever o que Jabez fez. Não existe algo falando das proezas que Jabez fez. Né? Nós vemos essas proezas, esses nomes grandes na Bíblia, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Salomão, né? Como Ezequias, homens que foram de renome na palavra de Deus, onde a Bíblia cita o nome deles várias e várias vezes. Por exemplo, o nome de Davi é citado quase 1000 vezes na palavra de Deus. O nome de Moisés, mais de 300 vezes, se refere ao nome de Moisés na Bíblia. Assim, Jabez, simplesmente Jabez, aparece como alguém desconhecido e simplesmente também desaparece como alguém desconhecido, e não se ouve mais falar desse homem chamado Jabez. O que o fez ser então considerado uma pessoa tão ilustre, como é relatado aí logo no início do versículo 9. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Outras traduções trazem, outras versões trazem a tradução como mais respeitado, mais ilustre entre todos os seus irmãos. Ou seja, um homem onde nós não vemos nem sendo mencionado a origem dele. Não fala que alguém gerou, porque a genealogia é contada segundo a paternidade. Não fala do pai, mas fala simplesmente da mãe, que em grande dor deu a luz a ele, e a mãe colocou o
Jabez, mas ele não tem uma genealogia por trás, e também nós não vamos ver uma genealogia a partir de Jabez. Ou seja, parece um personagem que simplesmente, pintou aqui no meio da Bíblia, deixa eu colocar ele aqui, não se fala mais de Jabez, nem da sua origem e nem da sua posterioridade. Mas fala-se que é um homem ilustre entre os seus irmãos, entre o seu povo, entre a sua família. Não apenas ilustre, mas o mais respeitado entre eles. Então, o que o torna tão respeitado? O que foi que levou Jabez a ser diferente dos demais? A resposta está no verso 10. Quando a gente pega o verso 10, fala assim: Jabez orou ao Deus de Israel. A vida de Jabez, ela torna-se ilustre por causa dessa atitude dele de invocar o Deus de Israel. Ele decidiu crer na bondade e na misericórdia de Deus. Ele decidiu crer, confiar na bondade, porque esse homem, nós vamos entender que ele verdadeiramente precisava da bondade e da misericórdia, da graça, do favor de Deus para transformar a vida dele. E isso acontece de uma forma muito rápida. Eu calculei que a vida de Jabez, ela foi transformada em apenas 15 segundos. Olha só, 15 segundos que mudou o destino da vida deste homem, por causa de uma decisão de confiar na bondade, na misericórdia, no favor do Deus de Israel. Como você sabe que foi 15 segundos, pastor? Se você quiser prestar atenção ou contar, você olha assim, ó: Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Esse foi o tempo que precisou para que a vida de Jabez fosse completamente transformada. 15 segundos. E essa oração que ele fez de 15 segundos, por isso que Jesus fala: olha, não pense você que é pelo seu muito falar que o Pai vai te ouvir, vai te responder, não. Isso aí, é para os ímpios, é aqueles que não têm Deus. Não pense que se você ficar falando, Deus vai te atender simplesmente pelo seu muito falar. Não é pelo muito falar. Pode ser uma oração de 15 segundos que vai mudar o destino da sua vida. Então, essa oração dele é baseada em 5 pontos. Mas o que mudou completamente a vida dele pode ser também aquilo que vai mudar a nossa vida. O que mudou a vida dele por completo também pode mudar a nossa vida. 5 pontos aí da oração de Jabez para a gente trazer para as nossas vidas. O primeiro ponto foi esse que eu mencionei anteriormente: ele reconhecer quem que era a fonte que poderia transformar a sua vida. Ele não vai no sacerdote, ele não procura um profeta, ele não vai no levita, ele não vai procurar um rei, ele não vai procurar a figura de um governo, não. Ele vai orar ao Deus de Israel. Muitas vezes você um dia entregou sua vida para Jesus, mas você não depende de Jesus, porque você depende do pastor. Você pode procurar o pastor e deve procurar o pastor nos seus momentos de necessidade. Você pode e deve procurar o seu líder de célula nos seus momentos de dificuldade, sim. Coisas que você não consegue romper, ciclos intermináveis na sua vida, dos quais você não consegue sair. Você pode procurar para um aconselhamento, mas a fonte da sua confiança nunca deve ser o homem. A fonte da sua confiança e de dependência deve ser exclusivamente o Deus de Israel. O Deus de Israel. E é isso que Jabez fez. Ele, o primeiro ponto, ora ao Deus de Israel. Quem que é o Deus de Israel? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso.
Quem que é o Deus de Israel? É o Deus, ele lembra, o Deus de Israel é o Deus criador, que falou lá no princípio que haja luz, e houve luz, e que junte as águas em um local só e apareça a porção seca, e assim foi. E ele disse que apareça as plantas e elas produzem sementes segundo as suas espécies, e dessa forma foi. Ele lembra desse Deus de Israel, é esse Deus criador, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ele lembra desse, e ele fala, esse Deus, ele é um Deus de aliança, esse Deus é um Deus de pacto. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão, e eu sou da descendência do povo hebreu, vinda lá de Abraão. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. De Jacó é estabelecido o povo de Israel, o cumprimento da promessa que Deus havia feito para Abraão. Então eu sou israelita. Sobre a minha vida há promessas do Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo aquilo que neles há. Há promessas do Deus Criador. Se o Deus Criador dos céus e da terra, com a palavra dele, criou tudo isso, e há promessas dele, a mesma boca que pronunciou palavras para criar o universo, há palavras que saíram da boca dele, trazendo promessas sobre o povo dele, então eu posso. Então existe esperança. Existe esperança para mim. E eu vou buscar nesse Deus a transformação necessária para a minha vida. Ele precisava? Precisava. Nós vamos entender. Mas ele não era o mais ilustre, o mais brilhante entre os seus irmãos, entre o seu povo, mas ele precisava. Nós vamos entender por que a Bíblia está referindo ele como o mais ilustre. Então ele ora ao Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Então, dentro de tudo isso que eu falei em relação ao Deus vivo, abra aí em Isaías 45, verso 21. 45, verso 21. Quem trouxe Bíblia de pano não, né? Parece que era lá dos antigos lá, né? De papel. Quem trouxe, né? A Bíblia de papel. Abra lá em Isaías 45. É até bom que enquanto a gente procura na Bíblia, né? A gente dá aquela despertada. Mas se trouxe no celular, abra aí no celular também, em nome de Jesus. Está dizendo assim, Isaías 45, olha, falando sobre o Deus de Israel. 45, verso 21. Só parte dele, do 21 e o verso 22. Porventura, é Deus falando, porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olha agora, por que Jabez foi para ele? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jabez olha para Deus, o Deus de Israel, porque ele entende que salvação só existe neste Deus verdadeiro, porque ele está falando, além de mim, o Deus de Israel, não há outro. Eu sou a fonte de salvação, eu sou a fonte de transformação que você precisa, eu sou a fonte de libertação que você precisa, eu sou a fonte de cura que você precisa, eu sou a fonte de esperança que você necessita, eu sou aquilo que você precisa, eu sou aquele que vai te suprir. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você tenta preencher a sua vida fora dele não traz sentido para a sua vida. Se Jabez tivesse procurado um sacerdote, tivesse procurado um levita, tivesse procurado um governante, a vida dele não teria sido mudada. Ele continuaria carregando sobre ele, entre aspas, o carro. Poderia-se até dizer que Jabez iria virar um espírita. Esse é meu karma. É porque eu tenho que passar por essa sina para eu purgar, pagar os meus pecados e poder me elevar a um novo nível espiritual. Jabez entendeu quem era o Deus de Israel.
e o que esse Deus poderia fazer na vida dele. E esse Deus que fez na vida de Jabez, Ele faz na minha, Ele faz na sua, Ele faz na vida de qualquer pessoa que se achega a Ele, dependendo dEle, em plena confiança de fé, na graça, na bondade, na misericórdia, no favor dEle. Então o primeiro ponto do 5 ele ora ao Deus de Israel: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Segundo ponto, tomara que me abençoe. É o segundo ponto. Tomara que me abençoe. É o que Jabez faz. Quando ele chega diante desse Deus, ele chega e fala: olha, tomara que o Senhor conceda o favor a mim. Na Bíblia, os nomes, eles estão relacionados à vida da pessoa. Dizem muito sobre ao que a pessoa é. Os nomes, eles têm um caráter profético sobre a vida das pessoas, ou até mesmo lugares. Por exemplo, quando o povo sai do lado, chega lá em Mara, aí fala lá que as águas eram amargas, porque Mara é amarga, né? Então aqui ele está falando de Jabez. Vamos lembrar, Abraão era pai exaltado, muda o nome, Abraão, passa a chamar o quê? Pai de multidões, não é isso? Então Deus, os nomes estão aí atrelados ao caráter profético na vida das pessoas. Então Jabez, quando ele chega na presença do Deus de Israel e fala: olha, tomara que me abençoe, é porque ele estava precisando de uma bênção. Quem está precisando de bênção aqui hoje? Eu preciso todos os dias, gente. E estou precisando de uma, não, estou precisando de muitas. Eu estou chegando diante de Deus e falo: deixa eu ver qual que eu vou colocar primeiro. Deixa eu ver qual que eu vou pedir primeiro aqui, porque está estreito, né? Mas quando a gente não sabe nem como pedir, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós junto ao Pai com os devidos e inexprimíveis, né? Mas nós precisamos ir. Deus, estou aqui. Só o Senhor sabe como é que eu estou. Só o Senhor sabe como é que estão meus pensamentos. Só o Senhor sabe como é que estão minhas emoções, Deus. Me ajuda aí, Espírito Santo. Tem hora que você não consegue nem abrir a boca, é só pensamento. Pensamento, meu Deus, como é que vai ser? Deus, isso, aquilo, outro. O que está acontecendo no Senhor? Mas o Senhor dá graça. Ele está ouvindo. Toda petição que chega diante do trono dele não fica sem resposta. Se você fez uma petição a Deus, pode ter certeza que a resposta vai vir. Então nós precisamos de bênção, assim como Jabez. Então os nomes têm esse caráter profético, né, do significado, traz atrelado a ele algo a respeito da vida daquela pessoa. O próprio Jesus é Yahvé salva, né? Yahvé salva, Jesus é Yahvé salva, então quer dizer que Jesus salva, né? Traz o caráter profético do nome. Salomão, o nome dele quer dizer o quê? Paz. O reinado que mais teve paz na Bíblia foi o reinado de Salomão, a ponto dos inimigos dele ter paz com ele. Então foi um reinado de paz, tinha um caráter profético já quando deram o nome dele de Salomão. Então veja o exemplo do nome de Jesus, como eu citei aí, né? Lá em Mateus capítulo 1, verso 21, está dizendo assim, a respeito de Jesus, que é Yahvé salva: e dará-nos um filho, e o chamarás de Jesus. Por quê? Por que vai chamar ele de Jesus? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Por que Jesus? É porque só Jesus salva o povo dos seus pecados. Ninguém pode te salvar dos seus pecados, querido. Ninguém pode te libertar dos grilhões do pecado. Ninguém pode te libertar das cadeias da morte por causa do pecado, a não ser Jesus. Homem nenhum pode te absolver dos seus pecados. Ninguém. Somente Jesus. Porque foi somente por causa do sangue de Jesus é que nós fomos o quê? Perdoados. Perdoados por quê? Porque ele morreu no nosso lugar. Então a condenação que deveria vir sobre mim e sobre vocês veio sobre ele. Por isso que ele é Yahvé salva. Jesus é o Deus Salvador que veio ao nosso encontro. Então veja o caráter profético aí do nome da pessoa. No versículo 9 aí que nós lemos sobre Jabez, vai dizer
sua mãe lhe deu o nome de Jabez. Então, Jabez tem um caráter profético, tem algo que ele carrega na vida dele por causa desse caráter profético do nome que a mãe colocou. Por que a mãe coloca o nome dele de Jabez? Lembra lá que a gente leu? Que a mãe colocou o nome dele de Jabez porque foi em grandes dores que ela deu a luz a ele, porque foi em sofrimento que ele veio ao mundo, e foi em decorrência disso que a mãe coloca o nome dele de Jabez. É exatamente esse o significado do nome de Jabez: aquele que provoca dores, aquele que traz dores, aquele que traz sofrimento. Imagina este homem crescendo e todo mundo: ó Jabez, na mente dele: eu provoco dor, eu faço sofrer, eu trago sofrimento. Ó Jabez, eu trago dor, eu trago sofrimento, eu faço sofrer. Ô Jabez, eu trago dor, eu faço sofrer, eu trago sofrimento para a vida das pessoas. Olha só, imagina no decorrer dos anos como que a mente desse homem estava impregnada com este conceito de que ele era uma pessoa que trazia sofrimento às outras pessoas. Como que esse homem iria entrar em um relacionamento? Olha o que Deus está trazendo aqui agora. O peso da culpa desse homem. Como que ele fala assim: como que eu vou casar com uma mulher? Como que eu vou ter filhos? Se eu sou um homem que faço sofrer, se eu me relacionar, casar com uma mulher, eu vou fazer ela sofrer. Se eu tiver filhos com ela, eu vou fazer ela sofrer e vou fazer meus filhos sofrer. E eu imagino, agora é conjecturando o contexto, que esse pode ser o motivo pelo qual não se fala mesmo a respeito de uma genealogia posterior a de Jabez. Porque parou ali, a genealogia todinha parou, falou de Jabez, e não tem uma genealogia de continuidade de Jabez. Esse homem estava ali contaminado com o peso da culpa, desde o seu nascimento, quando a sua mãe liberou uma palavra profética sobre ele, falando: olha, em grande sofrimento você veio ao mundo, então o seu nome será Jabez, porque você me fez sofrer. Um peso de culpa, um peso de sofrimento. E talvez você, na sua vida, você ouviu palavras duras, você ouviu palavras de maldição. Pessoas que estavam próximas a você liberaram um caráter profético de destruição, de morte sobre a sua vida. Você nunca vai ser nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você é um Zé Ninguém, você é um coitado. Essas palavras têm caráter, têm um cunho profético na vida de muitas pessoas. E se essas pessoas ficarem debaixo deste caráter profético, destas palavras, a vida dela nunca vai romper. Jabez, ele chega a Deus e diz: tomara que ele me abençoe. Olha só, eu sei quem ele é, eu sei o que ele pode fazer. Mas quando ele fala tomara que ele me abençoe, Jabez, eu imagino Jabez pensando assim: será que ele vai se importar comigo? Será que ele vai estender a mão de graça, de misericórdia, de favor dele sobre mim? Porque olha só, eu sou uma pessoa que faço os outros sofrer. Eu não sou ninguém. Talvez você se considere como ninguém. Quem que sou eu? Ninguém. Quem você é? Sou coitado. Será que eu mereço o favor de Deus? Tomara que Deus me abençoe. E a palavra para você é: independente do caráter profético que foi liberado sobre a sua vida, Deus, ele se importa com você, como ele se importou com Jabez, e ele muda o seu destino nessa noite. Chegue-se até ele nessa noite. Fala: Deus, muda meu destino nessa noite. Eu venho até a ti porque eu sei que há graça e misericórdia no Senhor. Mesmo que eu não seja merecedor, eu não sou da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, mas eu sei que o Senhor é bondade. Eu sei que independente de como eu me sinto, o Senhor continua sendo graça e misericórdia constantemente.
O Senhor tem bênçãos para a minha vida, não é por causa do que eu sou ou do que como eu me sinto, mas é por causa do que o Senhor é. E eu confio no Senhor pelo que o Senhor é. E o Senhor é o Deus de Israel, Criador do céu, da terra e do mar. E não há outro Deus que possa salvar além de ti. E eu venho no Senhor em busca de socorro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma mudança na minha vida, Deus. Eu não suporto mais carregar esse karma sobre a minha vida. Eu não suporto mais viver essa vida que eu estou levando. Eu não suporto mais esses ciclos que nunca mudam na minha vida. Deus, eu venho até ti. Sua mãe chama Jabez, porque em dores dei a luz. Era tipo uma pessoa que vai ser ninguém. Diante desses fatos, Jabez não fica se lamentando. Tem gente que fica escorado na muleta, que não dá conta, que não pode, que é um pobrezinho, que é um coitadinho, que é um Zé Ninguém, que é tão humildezinho, que nasceu para ser pobre, que nasceu para só depender dos outros, que não é para ter que conquistar nada na vida, que nasceu até mesmo para ser feliz. Pessoas que se escoram nessas palavras proféticas que foram liberadas e não conseguem desfrutar da plenitude da vida que Deus conquistou na cruz mediante o sacrifício de Jesus, porque Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em... ou então você tenha vida plenamente. Imagina essa vida de Jesus: eu vim para dar a vocês uma vida plena, e você vive uma vida de miséria, uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida que você não sabe para que amanheceu e para que anoiteceu. Você está vivendo por viver. Você não vê beleza, você não vê sentido de por que está vivo. Mas isso não é a vida abundante que Jesus deu? Não é. Se Ele veio para nos dar a vida abundante, a própria vida de Deus, a vida de Deus, ela é uma vida regada de alegrias, de contentamento, de felicidade. Porque a vontade de Deus para nós é que nós sejamos felizes. Vai ter momentos de tristeza, aconteceu algo, fiquei triste. Não, mas você tem a alegria de Deus na sua vida. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Força para quê? Para que nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza vier, essa alegria de Deus no nosso espírito, elas nos motivem a ir em frente, a prosseguir, a lutar, a guerrear, a perseverar, a clamar, a orar, e ir em frente, não desistir e ver o sol brilhar no dia seguinte. Não é para você ficar vida, o sol, a terra, por que eu nasci, por que eu estou vivo ainda? Não, querido, não é. O nosso Deus é um Deus de alegria, de regozijo, de felicidade, de bem-aventuranças, para mim e para você. Jabez, quando ele entende isso, ele vai até o Deus de Israel: tomara que Ele me abençoe. E aí ele fala então, ponto 3: aumenta as minhas terras, expande o meu território. Aí Jabez está falando: alarga as minhas fronteiras. Ou seja, Jabez estava num local que ele já estava cansado de ficar. Ele fala: Deus, eu preciso de algo novo, eu preciso de algo maior. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Abra os caminhos diante de mim. Aumenta as minhas terras, aumente o meu território. Nessa época, a terra de Canaã estava sendo conquistada pelo povo de Israel. Deus chamou o povo e falou para vocês irem, vocês povoar a terra todinha. O povo tinha ido para a terra, mas tinha áreas que eles não tinham conquistado ainda. Nesse tempo o povo tinha que ir e subjugar os inimigos, expulsar o inimigo de lá e apossar-se da terra. Posteriormente a terra começa a ser então distribuída para o povo. Jabez e a terra era distribuída conforme os clãs. Quanto mais numeroso fosse o clã, mais terra ele recebia, porque Deus é justo. Tem 500 mil pessoas, vou dar 1 metro quadrado. Tem 5 pessoas, eu vou dar um hectare, milhares de metros quadrados. Não. Cadê a genealogia desse homem? Não fala. Mas ele entende que quando ele vai na fonte, esse Deus ele abre caminho nos meios dos desertos.
Ele faz com que fontes se rompam no meio dos vales. Ele vai, Senhor, existe muito mais do Senhor para mim, e existe muito mais no Senhor para mim também. Quando ele vai em Deus, ele está em busca de algo de Deus, e ele está em busca de algo em Deus também, que é o que é mais importante. Porque quando a gente vai até ele buscando algo nele, ou buscando algo nele, a gente já encontra preciosidades. Mas quando a gente encontra algo nele, é diferente. Aquilo que a gente estava buscando dele se torna desse tamanho, em decorrência da grandeza do que ele é. Então Jabez vai ali e ele fala: aumenta as minhas terras, aumenta o meu território. Então o povo estava na conquista da terra, e Jabez fala assim: olha, eu sei que tem muito mais. Deus tem muito mais. Eu estou cansado de viver nesse mesmo ciclo, nessa mesmice. Nunca saio do lugar. Na sua vida familiar, na sua área sentimental, área emocional, você nunca vê frutificar, você nunca vê florescer. Parece que a sua vida é um constante outono, é só folha caindo, folha caindo, folha caindo. Quando você pensa que as folhas estão surgindo para vir flores, a primavera chegando, cadê as flores? Não tem flores, não tem flores, não tem fruto. Olha, cadê? Vem de novo ali as folhas caindo, a árvore seca, constantemente, em alguma área. Seu relacionamento conjugal, seco, mirrado, não vê beleza, não tem flores, não tem perfume, acabou. Está ali simplesmente, estamos aqui, tá bom, vamos ficar. Não, existe algo de Deus para a sua vida. Faça como Jabez nessa noite: Senhor, alargue as fronteiras do meu relacionamento conjugal. Quantos casamentos destruídos porque já não tem mais relação sexual? Destruído. Marido já não relaciona mais sexualmente com a mulher, mulher já não tem prazer mais sexualmente no esposo. Acabou. Senhor, restaura o fogo no meu leito conjugal com o meu marido. E o pior de tudo é que quando fica esse ciclo de deserto, de escassez, de escassez, de escassez, não tem flor, não tem perfume, não tem flor, não tem perfume, sabe o que acontece? Vai buscar fora, vai buscar no outro, vai buscar na outra, pior ainda. Clama como Jabez: Deus, alargue as fronteiras do meu relacionamento conjugal. Deus, alargue as fronteiras do meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família. Deus, alargue as fronteiras na minha vida profissional. Deus, alargue as fronteiras na minha vida ministerial. Alargue, Deus. Tem muito mais em ti para mim, tem muito mais do Senhor que eu desejo. Fala para Deus. Ele é um Deus de grandezas. Para que Deus precisava de fazer um universo desse tamanho e colocar a gente num planetazinho desse tamanhozinho assim, ó? Imagina que nós somos a pontinha de uma agulha no meio de um oceano. Olha para quê? Para a gente olhar e ver. Fala: olha a minha grandeza, olha o meu poder. Você acha, como nós lemos Isaías, eu que criei tudo isso, não posso mudar a sua vida? Eu que fiz o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, não tenho o poder de transformar a sua vida em 15 segundos, como eu fiz com a vida de Jabez? Ele tem. E não apenas tem, como Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer você pular de alegria, se regozijar. Ele quer ver você livre dos grilhões que te aprisionam até o dia de hoje. Às vezes você está aqui preso nos grilhões da religiosidade. Grilhões da religiosidade aprisionam pessoas como aprisionam o catolicismo romano, ou no espiritismo, no candomblé, nas outras religiões que não têm a fé em Jesus Cristo como um Messias, o enviado de Deus. Aprisiona. Você está aqui, mas você não tem relacionamento com Deus. Você não olha para Deus e fala assim: Ele é o meu socorro, Ele é o meu ajudador, eu posso confiar nele. Dê um passo de fé como Jabez e fala: Deus, tomara que o Senhor me abençoe, porque quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é. Mas eu quero agora entrar num novo nível de confiança, de relacionamento pessoal com o Senhor. Não muda. Mas se a gente observar os passos de Jabez, orar ao Deus de Israel, pedir a sua bênção,
alargar as fronteiras. Qual que é a bênção? Alarga as minhas fronteiras. Ele vai atender. Nós também precisamos ter essa atitude. Há muito mais de Deus e em Deus reservado para nós. Há um depósito celestial cheio de bênçãos para serem derramadas sobre nós. Há um depósito, bênçãos. Tem pessoas, queridos, que já foram curadas de doenças instantaneamente, curadas, são do dom de operação de milagres, diferente do dom de operação de curas. Instantaneamente, pessoas que relatam que quando naquele momento que ela estava sendo curada, é como se uma mão tivesse ido lá no céu e tivesse prateleiras, como se fosse um hospital, e lá tem vidros e mais vidros com um monte de órgãos dentro. Relatos de pessoas que já vivenciaram esse nível de experiência com Deus. Isso pode, claro que pode. Paulo falou que ele foi no terceiro céu, que ele viu coisas que eu queria pelo menos ter um relance que ele viu, que não eram dignas nem de falar. Então existem órgãos, bênçãos, e pegava esses órgãos e trazia esses órgãos e colocava nela, e eram feitos transplantes ali, imediatamente aquelas pessoas eram curadas. E a Bíblia vai dizer que Deus, por que há esse depósito no céu? A Bíblia vai dizer que Deus, Ele já nos abençoou. Ele não vai, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Está tudo lá. Nós precisamos entrar, e a Bíblia vai dizer para nós que nós temos que entrar com ousadia. Onde? No Acre? Não. É lugar de sacrifício. No Santo dos Santos, só lugar de adoração. No Santo lugar de adoração, não. No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, um local pleno da glória de Deus, e tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Está disponível. Para de ficar escorado na muleta das desculpas. Para de ficar escorado nas muletas. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, maldoso, nunca esse direito, essa minha vida é essa mesmo, nunca vai mudar não. Não, vai mudar sim. Creia no Deus de Israel, creia em Jesus. Jesus é o Deus que salva. Ele salva o pecador, nos livra da condenação eterna do inferno, mas a bênção de Jesus na cruz, ela toca todas as áreas da nossa vida, não é só a nossa alma. As bênçãos da cruz tocam o nosso corpo, toca a nossa alma, toca o nosso espírito, traz saúde para o nosso corpo. Jesus curava todos eram curados por Jesus. Onde Jesus passava, sinais e maravilhas aconteciam, porque o Espírito de Deus era sobre ele. E quando ele passava curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os cativos, porque o Espírito era com ele, é Jesus manifestando na terra a realidade do reino dos céus. Jesus não estava curando para aparecer para ninguém. Jesus não estava curando, estava libertando para dizer: essa é a realidade do meu reino, do reino que eu vim para levar vocês para ele. Essa é a realidade do meu reino. Lá não tem doença, lá não tem enfermidade, lá não tem trancas, lá não tem ferrolhos. Não tem. É um local de liberdade, é um local de alegria, é um local de regozijo, é um local de uma paz indescritível. Não há choro, não há pranto, não há mais tormento no reino dos céus. E Jesus veio para anunciar este reino. Confia na sua vida para Jesus nessa noite. Só que essa realidade do mundo vindouro, do reino dos céus, nós podemos desfrutar dela aqui na terra hoje. Hoje. Se você está enfermo aí no seu lugar, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora, qualquer enfermidade no seu corpo, qualquer órgão, qualquer parte do seu corpo agora, no osso, na boca, na cabeça, nos órgãos internos, na pele, em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Se você até hoje está dependendo de remédios, você precisa de remédios para dormir, você precisa de remédios como tranquilizantes, relaxantes,
para te dar paz, para te dar tranquilidade, para que você consiga dormir. Em nome de Jesus, seja livre agora. Seja curado de todo tormento na sua alma. Seja curado de todo tormento na sua mente. Receba a paz de Jesus agora, em nome de Jesus. Receba a liberdade pelo poder do nome de Jesus. Se você está preso em algum vício e você quer sair desse vício, agora é diferente. Se você está preso em algum vício e quer sair desse vício, porque Jesus não tira ninguém de trás da cadeia se não quer se libertar. A porta está aberta, mas a pessoa quer ficar dentro da cadeia. Se você quer sair, veja que a porta já está aberta para você sair. Saia do local de prisão onde você se encontra nessa noite. Prisões da mente. Não consegue relacionar com Deus mais. Não consegue relacionar com Deus. Não consegue ter uma vida de comunhão, de intimidade mais com o Espírito Santo. Sai do local de prisão aonde você se encontra e vem para a luz. Você talvez esteja preso na pornografia. Você não consegue sair do vício da pornografia. São ciclos. E vou sair daqui que eu fiz de novo. Amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Aí chega o mês que vem, cai de novo. Aí passa 6 meses, você cai de novo. Isso é prisão, cadeia. Se o Filho te liberta, verdadeiramente você é livre. Não é a pornografia, a sua autoexcitação que te dá prazer e contentamento, não, querido. O prazer de você está em Jesus. Só Jesus satisfaz a minha alma, nada mais pode satisfazê-la, nada mais. Se você acha que o seu relacionamento com a sua namorada, para que vocês fiquem juntos e seja gostoso o seu relacionamento, é você sair com ela e dormir junto com ela, para, em nome de Jesus. Bota um ponto final nessa história hoje, em nome de Jesus. Isso é o prazer do engano da morte, querido. Eu estava vendo um vídeo de pescaria, o cara pegou um anzol desse tamanho, cortou um pedaço de salsicha, pegou o anzol, enfiou dentro da salsicha, jogou a salsicha e o peixe foi. É isso que Satanás faz. Coloca a salsicha, aquele negócio que você gosta, coloca o anzol dentro e joga. Toma. É só conta de você acompanhar. Está na prisão. Se você não entrar no relacionamento com o Espírito Santo, você nunca vai conhecer a liberdade que Jesus conquistou na cruz. Se eu não cultivar o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu volto às velhas práticas podres que eu fazia no passado. Eu volto à minha velha natureza, da noite para o dia. Se eu não cultivar o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu nunca vou desfrutar da liberdade conquistada na cruz. Se eu não cultivar o meu relacionamento com o Espírito Santo, dia menos dia, eu volto às mesmas velhas práticas horríveis nas quais eu vivia no passado. Você vive nesse ciclo porque você negligencia a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai falar para nós que o Espírito Santo é tão sensível que ele fala assim: não entristeça o Espírito Santo. Olha lá em Efésios, capítulo 4, capítulo 5 até o capítulo 6 por ali. Não entristeça, não entristeça, não entristeça o Espírito Santo. A gente entristece, a gente não arrepende. A gente entristece e não arrepende. A gente entristece e não arrepende. E a Bíblia depois ela vai dizer para nós assim: não apagueis o Espírito Santo. É o pior estágio de uma pessoa. É quando ela vai quebrando e não se arrepende. Ela quebra e não se arrepende, até o ponto que o brilho do Espírito Santo na vida dela não existe mais. Não existe mais. Não adianta falar, não adianta pregar, porque essa pessoa, ela está cega, ela está surda, ela só sabe falar e arrumar argumentos para dizer que a vida que ela está levando é a vida correta. Ela arruma legalismos na palavra para dizer que ela pode continuar vivendo daquela forma que não vai ter problema. Queridos, não é assim. Não é assim.
com os princípios de Deus? Ou então eu estou fora. Não tem dois termos, dois pesos, duas medidas com Deus, que Ele é um só, porque Ele é justo. Um dos atributos dele é justiça. Ele é justo. E para a gente acabar aqui, porque vamos lá. Quarto ponto: que seja comigo a tua mão. Na Bíblia, a mão do Senhor pode significar três coisas. Pode significar maldição. Ele fala que a tua mão seja comigo. A mão pode significar três coisas: que a tua mão seja comigo. O que ele está dizendo? Os três significados aí da mão. 1 Samuel 5,6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod. Os filisteus invadem Israel, pega a arca, leva lá para a terra dos filisteus. A mão de Deus se levanta contra os filisteus, contra os de Asdod, e traz maldição sobre eles. A mão de Deus pode ser usada para liberar bênçãos. Esdras capítulo 7, verso 6. Lá no finalzinho vai dizer assim: a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras logrou favor do rei para voltar para Jerusalém no período pós-cativeiro, final do cativeiro, e fala que ele conseguiu isso porque a mão de Deus estava sobre ele. Então ele foi abençoado. A mão de Deus pode significar a presença do próprio Deus. Atos capítulo 11, verso 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão de Deus, a presença de Deus, gerando uma atmosfera de temor no coração das pessoas. A mão de Deus concedendo um favor para que as pessoas se arrependessem e crescem e se convertessem. Aqui está o grande segredo da igreja de Deus: dependência de Deus. Dependência. Crônicas, que nós lemos aí em 4:10, quando ele diz: "Se comigo", é onde ele está falando: Deus, eu quero a tua mão comigo. Quando ele fala aqui no verso 10: já orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Em outras traduções, outras versões, está dizendo: se comigo em tudo que eu fizer. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo. O que Jabez estava falando? Em Deus está tudo o que eu preciso, e em Deus também está tudo o que eu anseio. É a presença dele. Eu preciso de uma mudança na minha vida, que as minhas terras sejam alargadas, mas ele é tudo que eu necessito, preciso dele, eu não abro mão. É da presença de Deus. Que nós venhamos sim vir e adorar o Senhor por causa da presença dele. Mais do que a derrota dos inimigos e alargar as fronteiras, Jabez queria a presença de Deus. E para a gente finalizar, ele fala: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele ora pela presença do Senhor com ele, e conclui orando pelas aflições de sua alma. Ele sabia que não adiantava nada expandir os territórios se sua mente continuasse no tormento. Do que adianta eu conquistar terras, expulsar inimigos, se a minha alma, se a minha mente não encontra descanso? O alívio, o descanso para a nossa mente, ela está no próprio Deus. No final do versículo 10, Deus diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Se você reconhece hoje o Deus de Israel, e você se achega até ele, você pode se achegar a ele, você apresenta sua necessidade para ele, Deus, ele concede a você o que você pediu. Ele tem prazer em nos abençoar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo o que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Jamais abra sua boca para reclamar. Jabez não reclamou. Mas nunca também se conforme com menos do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é um senso falso de humildade. Não se contente com algo inferior àquilo que Deus já tem liberado sobre a sua vida. Lembre-se, você não é aquilo que falaram ao seu respeito. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Se coloque de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Jesus, e dizemos o teu santo nome. Teu nome é o nome que está acima de todo nome. Não há ninguém que se compare a ti, Jesus. Nós te louvamos. Nós bendizemos a ti, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és inigualável. Tu és incomparável. Tu és a fonte que nos sacia. Nós queremos nos envolver no teu perfume. Nós queremos sentir a tua essência na nossa vida, Jesus. Nós queremos contemplar a beleza da tua santidade. Nós queremos ver a tua formosura. Nós queremos, Jesus, nos lançar aos teus pés. Nós queremos nos render em gratidão. Nós queremos nos render em adoração a ti. Nós queremos ter dentro de nós palavras que engrandeçam mais a ti. Que teu Espírito Santo nos chore. Que teu Espírito Santo nos leve abraçado o trono para contemplar o Senhor no santo lugar. Nós queremos te contemplar, Jesus, no santo lugar. Nós queremos contemplar a tua glória, Jesus, a tua formosura. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos contemplar a tua graça. Nós queremos contemplar o teu olhar de misericórdia e bondade, o teu olhar de amor. Ó Jesus, nós adoramos a tua presença, Jesus. Comece a falar agora com Jesus. Comece a dizer para Ele como Ele é. Comece a dizer que você o ama. Comece a dizer para Jesus que você o ama. Comece a dizer que você
tocado pela fé, seja tocado pela bênção, seja tocado com o amor de Jesus nessa hora. Receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus, seja livre, que você possa ter esta noite as suas fronteiras alargadas, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça o rosto resplandecer sobre você, que tenha misericórdia de você, que sobre você levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que você possa ir para a sua casa nessa noite completamente abençoado, como já disse, para que você viva a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. O espírito de derrota, de fracasso não faz parte da sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de atmosfera da adoração.